E o tema dessa primeira mensagem é: na presença de Deus, você terá proteção. Muitas das vezes nós estamos em lutas, muitas das vezes nós estamos em desafios na vida. O homem, ele pode passar eventos na sua vida que vai realmente colocar ele em aperto, que vai realmente tirar dele força e energia. Em todos os lugares que nós fomos, em todas as cidades que nós morarmos, nós teremos luta. E eu quero dizer para você nessa primeira mensagem que na presença de Deus você terá proteção. E para isso nós vamos usar 1 Samuel capítulo 19, versículo de número 18, que diz assim: Davi, pois, fugindo, escapou e foi ter com Samuel em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul queria fazer com ele. Ele e Samuel fugiram e foram morar na casa dos profetas em Ramá. Olha, nós vamos hoje meditar sobre a vida de Davi e a vida de Saul. Hoje nós vamos pegar a história desses dois homens para nós mostrarmos a maior luta que o homem pode ter, para nós mostrarmos a guerra maior que o ser humano trava. Porque, como eu disse, nós estamos sempre em lutas, sempre em dificuldade, sempre batalhando contra alguma coisa. Alguns estão batalhando contra as dívidas, alguns estão batalhando contra doenças, alguns estão batalhando na sua própria casa. Mas uma das maiores lutas que o homem pode enfrentar, uma das lutas que suga mais a energia do ser humano, a luta que realmente coloca o homem em apuros, em apertos emocionais e espirituais, é a luta contra a inveja. É a luta contra um sentimento ganancioso, porque a inveja pode colocar os homens diretamente ao egoísmo. A inveja pode colocar os homens diretamente à opressão contra o seu próximo. E diante dessa luta, diante dessa dificuldade, diante de pessoas más, pessoas fraudulentas, pessoas que não querem o seu bem, você precisa entender que na presença de Deus você terá proteção. A história de Israel, ela começa com Deus chamando Abraão e prometendo para Abraão que daria para ele uma terra onde manava leite e mel. A história de Israel começa com um homem que tentou viver pela fé. Deus chama Abraão e chama Abraão lá de Ur dos Caldeus para ir peregrinar em sentido a Canaã. E quando Abraão decide viver a vontade de Deus, quando Abraão decide viver pelos passos da fé, quando Abraão decide caminhar com o Senhor, Deus leva Abraão até um local onde Deus fala para Abraão: Abraão, essa terra eu darei à sua descendência. Essa terra, Abraão, que você está erguendo um holocausto a mim, essa terra, Abraão, que você está orando e está habitando, eu darei à sua descendência. E passa o tempo e Israel realmente conquista Canaã. Através de Josué, Israel consegue habitar e adentrar a terra de Canaã. Israel agora está ali com os seus termos. Israel agora está ali com propriedades. E sempre Deus levantava um homem para direcionar Israel. Sempre Deus levantava um homem para ajudar Israel. Sempre que Israel estava em apuros, sempre que Israel estava em opressão, sempre que Israel estava em dificuldades, Deus levantava um homem. E nós vamos conhecer isso na Bíblia como o período dos juízes. Nós vamos conhecer isso na Bíblia como a época dos juízes sobre Israel. Deus levantava um homem para julgar Israel. E nós temos juízes que foram famosos, como Sansão, como Gideão. E todos esses líderes, eles foram levantados por Deus. E nós vamos ver muitos líderes que foram levantados por Deus nesse tempo. E o último deles se chama Samuel. A história de Samuel você conhece muito bem. Aquele menino que veio através da oração de sua mãe. Uma mãe que queria muito ter um filho. Uma mãe que sofria diariamente afrontas. Uma mãe que sempre estava diante de luta contra a inveja. Uma mãe que estava sempre diante de uma pessoa que a oprimia constantemente. Ana
foi até a presença de Deus. Ana foi até a casa do Senhor. E é por isso que eu quero pregar para você que na presença de Deus haverá proteção. Que na presença de Deus haverá proteção contra todos os dardos inflamados do maligno. E quando Ana vai até a presença de Deus, nós sabemos que ela consegue obter de Deus ajuda, favor. E ela concebe e tem à luz a Samuel. E Samuel, diz a Bíblia, que ele crescia. E ele estava sempre sendo respeitado. Samuel crescia e ele se fortalecia na presença de Deus. Deus falava com Samuel. Deus direcionava Samuel. E ele foi um juiz, um profeta para o seu tempo. E diante do seu reinado, ou diante do período que ele estava julgando Israel, Samuel passa uma grande luta. As pessoas já não queriam mais o governo de Samuel. As pessoas já não queriam mais que Samuel fosse o seu juiz, o seu legislador. E a nação de Israel vai até Samuel e pede para ele um rei. Israel nunca tinha um rei antes. Israel nunca passou pelo período da monarquia. Israel nunca viveu sob a ordem de um rei. Porque o rei de Israel é Deus. Porque aquele que governa sobre Israel é o Senhor Todo-Poderoso. O Deus de Israel, ele é o seu rei e o seu redentor. Israel, num período de transe, em um período onde ele estava sendo iludido pelas outras nações, Israel decide ter um rei. E diante daquele cenário, Samuel, percebendo que o povo não queria a sua orientação, o seu governo, e Samuel vai até Deus. E Samuel fala: Senhor, o povo está me rejeitando. Senhor, o povo quer um rei. Senhor, o povo quer um líder. E Deus fala: olha, Samuel, não é a você que o povo está rejeitando. Não é a você que eles não querem. Eles estão rejeitando a mim. Muitas das vezes você pode achar que você está rejeitando os homens. Muitas das vezes, através da sua atitude, você pode achar que você está desprezando os homens. Muitas das vezes, quando você calunia alguém. Muitas das vezes, quando você humilha alguém. Muitas das vezes, quando você coloca alguém para baixo. Talvez você esteja pensando que você está fazendo contra os homens. Porém, você está fazendo contra Deus. Você está fazendo contra a própria pessoa de Deus. Porque Deus que levanta os homens. Deus que dá ministério. Deus que unge as pessoas. Todo aquele que prega, profetiza, ensina, todo aquele que tem um chamado, um ministério, ele é levantado e ungido por Deus. E quando você vai contra este homem, quando você vai contra esse líder, se você não entender a direção espiritual, você estará indo contra o próprio Deus. E assim foi a nação de Israel. Israel então tem o seu primeiro rei. Israel tem o seu primeiro líder, chamado Saul. E Saul tinha uma única missão: continuar levando Israel a servir a Deus. No seu reinado, Saul deveria levar Israel a obedecer a palavra de Deus, levar Israel à obediência através do seu reinado. Porém, o que nós vemos é totalmente contrário. Porém, o que nós vemos na Bíblia é um Saul desobediente. Por isso que nós encontramos na Bíblia é Saul cada vez mais afastando da presença de Deus. Todo aquele que afasta da presença de Deus está sujeito a sentimentos facciosos. Todo aquele que afasta da presença de Deus está sujeito e vulnerável a sentimentos maliciosos. E cada vez que Saul afastava da presença de Deus, e cada vez que Saul ia para longe de Deus, mais Saul era dominado por sentimentos que não são bons. Cada vez que Saul afastava da presença de Deus, ele era dominado por sentimentos facciosos. Se você viver longe de Deus, se você viver longe da presença do Eterno, se você viver longe de uma vida humilde, se humilhando diante de Deus, você corre um grande risco de cair em sentimentos facciosos. E assim foi com Saul. E quando Saul está realmente longe de Deus, Deus vai até Samuel e fala: Samuel, por que você vai continuar tendo dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei?
eu já tenho levantado, eu já tenho preparado um homem para mim, e ele vai guiar o meu povo. E aqui nós precisamos entender que é Deus que chama. Aqui nós precisamos entender que é Deus que levanta. Se Deus te chamou para uma obra nessa terra, se Deus te chamou para alguma coisa, se Deus te deu unção, se Deus te ungiu, saiba que Ele vai te proteger. Contanto que você continue na presença dEle, contanto que você continue obedecendo o seu chamado, contanto que você continue indo dia após dia na obediência ao Senhor, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas coloquem dificuldade, mesmo que você não tenha condição financeira, mesmo que você esteja até em problemas físicos, de doença, Deus vai te proteger. Basta você continuar na presença de Deus, porque na presença de Deus há proteção. E Davi, ele foi levantado por Deus. E nós vemos ali um menino simples, nós vemos um menino humilde, nós vemos um menino que não era bem requisitado no seu tempo, mas Deus o escolheu. Você pode estar sendo muitas das vezes rejeitado, muitas das vezes você pode estar na sua casa isolado, muitas das vezes você pode estar passando um momento difícil na sua vida, mas quem sabe Deus te escolheu. Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque eu, o Senhor Deus, observo e esquadrinho o coração do homem. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o desejo da sua alma, Deus sabe a intenção do seu pensamento, Deus sabe para que você está vivendo. As pessoas talvez não sabem, as pessoas talvez não entendam o seu propósito, mas Deus te conhece. Ele diz que tem o seu nome gravado na palma de suas mãos. E ali estava Davi, ungido a rei. Porém, quando Davi é ungido a rei, ele vai ter que passar pelo teste, pelo treinamento. E Davi não é ungido a rei e assume o reino. Não, Davi tem que passar pelos testes. Davi tem que passar pelo molde de Deus. Davi tem que passar pela forma do Senhor. É por isso que muitas das vezes você que tem um chamado está em sofrimento. É por isso que muitas das vezes você que tem um chamado não entende por que vem tantas lutas. É por isso que você que tem um ministério grande não entende por que sempre você está sendo provado. Pedro fala que essa prova que o Senhor manda sobre nós é uma prova para nos purificar. Assim como o fogo purifica o ouro, Deus nos purifica através das provações, das lutas. Deus vai enviar muitas das vezes problemas para você solucionar, mas através dessas soluções você vai ter sabedoria. Deus vai enviar para você muitas das vezes falta de recurso para você viver uma vida pela fé. Sempre Deus está treinando você para você cumprir aquilo que Ele te chamou. E nenhuma dessas lutas, e nenhuma dessas pelejas de Davi, nenhuma dessas provações de Davi, a mais ferrenha, a mais árdua, a mais difícil para ele, foi enfrentar a inveja de Saul, foi enfrentar a ira de Saul contra a sua vida. Saul passou a ficar irado contra Davi. Saul passou a deixar um espírito maligno o dominar. Saul passou a deixar a inveja o dominar. E toda vez que alguém é dominado por inveja, toda vez que alguém é dominado por qualquer sentimento faccioso, toda vez que a pessoa permite que algo ruim o domine, ele vai perder a visão. Ele vai perder a visão. Saul agora, ele era guiado. Saul agora era dominado pela inveja. A inveja vem do latim vindere, que significa não ver a si. Toda pessoa que tem inveja de alguém, toda pessoa que tem inveja de algo na vida, ele não vê a si mesmo. Quando você passar a olhar para você, quando você passar a olhar para a sua vida, quando você passar a olhar para a sua história, você vai ver que você é amado por Deus. Você vai ver que você tem um chamado por Deus. Você vai ver que Deus quer que você realize algo. Você não precisa de entrar em mais nada, porque Deus te chamou. Não importa o que você tem, não importa como você está hoje, Deus chamou a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus tem um plano para todo homem. Deus, quando te formou, Ele te formou para ser abençoado. Deus, quando te formou para ser grande, para conquistar. Deus quer algo glorioso na sua vida. Por isso que não cabe no coração do crente, por isso que não cabe no coração do homem de Deus a inveja. Porque a inveja é não ver a si,
Jesus disse que um dos maiores mandamentos é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E algo que as pessoas não observam é que o termo é amar o próximo como a si mesmo. Para amar alguém, para dedicar a vida para alguém, para abençoar as pessoas, é necessário ter uma visão de si, é necessário de conhecer a si mesmo. Jesus disse: ama o teu próximo como a si mesmo. Quando você passa a amar a si, quando você passa a entender que Deus tem algo para você, quando você respeita o chamado de Deus para a sua vida, você vai conseguir ter uma visão panorâmica das pessoas, você vai conseguir ajudar os homens, você vai conseguir elevar os homens, porque você sabe que Deus te chamou. E ali, Saul começa a perseguir Davi. E esse espírito maligno começa a ficar cada vez mais forte na vida de Saul, ao ponto de Saul realmente colocar em seu coração matar Davi. Saul realmente colocou em seu coração tirar a vida de Davi. E Davi era um simples homem, e Saul tinha todo o poder bélico na sua mão de Israel. Saul tinha as espadas ao seu favor, Saul tinha os homens ao seu favor, Saul tinha os governos ao seu favor. Porém Davi tinha a presença de Deus. Porém Davi tinha a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus se apoderou, se apossou de Davi. As pessoas podem ter os poderes do mundo, mas você não pode perder a unção do Espírito Santo. E quando realmente Saul colocou no seu coração matar Davi, nenhuma dessas feitas, Saul pega uma lança e Saul tenta cravar Davi na parede. Saul tenta jogar a lança contra Davi, a fim de que ele se cravasse na parede. Davi, vendo que estava o coração de Saul tomado pela inveja, Davi percebendo que Saul realmente tinha determinado no seu coração destruir ele, Davi agora foge. Davi agora tem que mudar. E aqui eu quero começar a dizer para você sobre o poder do ambiente. Aqui eu quero começar a falar com você sobre o poder do ambiente. Muitas das vezes Deus quer para você troque de ambiente. Muitas das vezes Deus está falando para você troque de amizades. Muitas das vezes Deus está falando para você troque de ambiente, troque de lugar. Há um poder muito grande no ambiente. E Davi então tem que trocar o seu ambiente. Davi tem que trocar o local onde ele morava. E Davi vai então procurar Samuel. Davi então vai procurar refúgio no homem de Deus. Davi vai procurar refúgio naquele homem de Deus que as pessoas estavam rejeitando. Davi vai buscar refúgio naquele homem de Deus que as pessoas tinham ignorado. Muitas das vezes você não pode ignorar um homem de Deus. Você não pode ignorar um homem de Deus só porque ele não é famoso, só porque ele não está na mídia, só porque as pessoas não falam dele. Mas se ele te ungiu um dia, se ele colocou uma palavra profética na sua vida, você tem que honrar o homem de Deus. E então Davi vai até Samuel. E Davi conta para Samuel tudo que Saul queria fazer. Davi conta para Samuel todo o intento de Saul contra a sua vida. E se Saul estava procurando matar Davi, a vida de Samuel estava em risco. A vida de Samuel também estava em risco. Por isso que Samuel e Davi têm que fugir. Por isso que Samuel e Davi têm que sair e esconder em algum lugar. Muitas das vezes as pessoas não só atrapalham a sua vida, como atrapalham a vida da sua família, dos seus filhos. Muitas das vezes as pessoas, movidas pela inveja, elas não influenciam só você, elas influenciam aqueles que estão próximos. E aí, Davi e Samuel têm que fugir. E quando eles vão fugir, eles não fogem para um exército, eles não fogem para o governo de outra nação. Davi e Samuel não foi buscar ajuda nos filisteus. Davi e Samuel não foi buscar ajuda nos sírios. Mas eles foram para a casa dos profetas. Eles foram para a casa do profeta. E quando eles chegam na casa dos profetas, eles começam agora a entrar em comunhão. Eles começam agora a entrar em oração, em busca a Deus. E eles se revertem
da proteção do Senhor. Eles estão agora em um ambiente onde não há facção. Eles estão agora em um ambiente onde não há inveja. Eles estão agora em um ambiente puro, um ambiente movido pelo Espírito de Deus. E quando eles estão neste ambiente poderoso, Deus traz proteção. Quando eles estão num ambiente poderoso, Deus traz a unção que protege o homem de Deus. Toda vez que nós estivermos em comunhão, toda vez que nós estivermos unidos em um propósito, toda vez que a minha vida e a sua vida estiver em um único só propósito, Deus trará proteção para nós. Note que eles não buscaram armas, mas eles buscaram a presença de Deus. E então Saul fica sabendo que eles estavam na casa dos profetas em Ramá. Saul fica sabendo aonde estava Davi e Samuel. E Saul então manda soldados ir buscar Davi e Samuel. E então ele manda soldados para ir pegá-los. Ele manda soldados para ir prendê-los. E quem sabe até tirar a sua vida. Porém a Bíblia conta para nós em 1 Samuel capítulo 19, que quando esses soldados quando esses homens vão buscar Davi e Samuel, quando eles entram diante da casa dos profetas, quando eles entram naquele ambiente, eles também começam a sentir Deus. Eles começam a sentir a presença de Deus. E diz a Bíblia que estes soldados começam a profetizar. Toda vez que você estiver na presença de Deus e alguém quiser pegar a sua vida, toda vez que você estiver na presença de Deus e alguém quiser destruir você, ele vai sentir que você é ungido por Deus. Ele vai sentir que Deus te protege em todos os lados, de todas as maneiras, quando nós estamos com a proteção de Deus. E então Saul, vendo que aqueles homens não voltavam, Saul percebendo que aqueles soldados não vinham, ele manda uma segunda vez soldados, ele manda uma segunda vez homens, mas a Bíblia diz novamente que quando aqueles homens chegam, eles também é tomado pelo Espírito de Deus. E então Saul manda pela uma terceira vez mais soldados. Saul diz: eu preciso de matar Davi, eu preciso de destruir Davi. Mas quando ele manda outros soldados, diz a Bíblia que estes também são tomados em visões proféticas, também são tomados pelo espírito da profecia que estava cercando aquele ambiente. Eles também começam a profetizar. Quando um homem entra na presença de Deus, ele sente proteção. Quando o homem entra na presença de Deus, ele sente vontade de não caluniar, não destruir, não matar, mas sim de profetizar a vida, de profetizar unção, de profetizar livramento. Assim tem que ser a sua vida. Você precisa de entrar na presença de Deus. Você precisa de entrar na presença de Deus, porque ali você vai sentir livramento, você vai sentir vontade de abençoar as vidas. Quando você entrar na presença de Deus, você vai sentir desejo de influenciar pessoas, desejo de que pessoas sejam abençoadas, desejo de realmente levar as almas até o arrependimento por meio do Evangelho. E é Saul percebendo, não tem jeito. Saul vendo que não tem jeito, os homens vão e não voltam mais. Os homens vão para destruir Davi, mas todavia eu vejo que Davi ainda está intacto. E Saul mesmo decide ir buscar Davi. Saul mesmo decide ir atrás de Davi e de Samuel. E então começa Saul vindo para perseguir Davi. Porém, quando Saul está no caminho, quando Saul está chegando à casa dos profetas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus também influencia o próprio Saul. O Espírito de Deus influencia Saul. E Saul também começa agora a profetizar. Olha para você ver um homem que estava influenciado por inveja. Um homem que estava influenciado por coisas malignas e ruins. Quando ele começa a chegar perto de Deus, quando ele começa a chegar perto da presença de Deus, ele também começa a ser influenciado por Deus. Por isso que não importa o sentimento que está no seu coração. Não importa como você está. Se você está triste, cabisbaixo. Se você está pensando que não tem solução. Se a sua vida está realmente frustrada, eu tenho uma orientação para você: entre na presença de Deus. Quando Saul começou a entrar e sentir aquele ambiente, aquela atmosfera, ele também começou a esquecer aquilo contra Davi e ele começou também a profetizar, de maneira que se ouve um dito em Israel que fala: será que Saul está entre os profetas? Será que Saul também é um profeta? Por causa do ambiente, por causa da presença de Deus. E aqui eu quero te dar orientações. Aqui eu quero te ajudar. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus.
A sua vida precisa estar guardado pela presença de Deus. Deus vai tirar do seu coração todo o mal. Deus vai tirar do seu caminho as coisas más. Deus vai te proteger contra o diabo. Deus vai te proteger contra as ciladas deste mundo. Deus vai te proteger contra esse sistema mundial em trevas. E Ele vai te dar sempre a sua maravilhosa luz. Você não está precisando de armas. Você não está precisando de poderes deste mundo. Você está precisando de se humilhar na presença de Deus. Você está precisando de orar e falar: Senhor, eu preciso da sua proteção. Eu preciso que o Senhor proteja a minha casa. Eu preciso que o Senhor proteja o meu lar. Eu preciso que o Senhor proteja o meu coração. Eu preciso da sua proteção. Ou se você também está de alguma forma irado, se você também está de alguma forma com o coração movido por algo que não é de Deus, eu te chamo. Venha até a presença de Deus. Venha até a presença de Deus. Havia um homem no Novo Testamento, e esse homem era chamado Paulo. Esse homem também estava indo fazer mal para as pessoas. Esse homem também estava no caminho de Damasco. Ele queria realmente matar as pessoas também. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando Paulo tem um encontro com Jesus, o seu coração também é transformado. A sua vida também é transformada. De maneira que Paulo fala com Jesus: Senhor, quem és tu? Eu quero te conhecer. E assim pode ser a sua vida. Você pode ser transformado. Deus pode fazer de você um profeta. Deus pode te usar em algum ministério na terra. Deus pode usar a sua vida para influenciar essas gerações. Basta você dispor o seu coração na presença de Deus. Por isso, eu quero finalizar essa mensagem breve e simples e direta, pedindo a Deus que ajude você, orando a Deus para que guarde você, tanto se você estiver irado, ou tanto você que está sendo perseguido. Eu quero orar pedindo a Deus que a proteção entre na sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, protege, meu Deus, os nossos lares. Protege, meu Deus, as nossas vidas. Protege, meu Deus, as nossas famílias. Senhor Jesus, aonde estiver um coração aquebrantado, aonde estiver, Senhor Jesus, chegando essa palavra, essa mensagem, chega, meu Deus, com a sua presença gloriosa. Chega, meu Deus, com o teu espírito de proteção, com o teu espírito de livramento. Meu Deus, protege as pessoas da inveja. Livre, meu Deus, todo o mal da casa delas. Arranque, tira, meu Deus. Não deixe que nenhuma inveja atrapalhe o caminho deste homem e desta mulher. Senhor, arranca do coração dos homens os sentimentos facciosos e traga livramento, proteção. Meu Deus, que as pessoas que estão aqui possam testemunhar que esta palavra profética tem o poder de ajudá-las, em o nome de Jesus. Amém. Eu deixo essa mensagem no seu coração. Eu deixo essa mensagem no seu coração. E a todos vocês que são abençoados por essa palavra, coloca no comentário amém. E se você também puder deixar o like no vídeo, não é com a intenção de fama, de holofote, mas é na intenção de alguma pessoa ouvir o Evangelho. Nós precisamos também que você compartilhe a mensagem para o seu amigo, para alguém que você ama. Envie o Evangelho, porque ele tem poder para salvar. Por isso, envie essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E que Deus proteja, e eu creio que já está te protegendo e te livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.